Uma coisa que o Senhor tem me pedido, e eu tenho entendido ao longo dos anos, é que eu preciso honrar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Será que nesse momento você pode começar a honrar a presença do Espírito Santo? Começar a agradecer a Ele? Será que você pode agradecer ao Espírito Santo? Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está me movendo. Obrigado porque o Senhor tem feito algo extraordinário no meu coração. Tem coisas que estão mudando na minha vida e o Senhor faz parte disso. Começa a honrar a presença do Espírito Santo. Oh Deus, nós estamos aqui, Pai, porque a gente não quer somente algo para inflar o nosso ego, Jesus, algo passageiro. A gente não quer algo que vai acabar amanhã, Deus. A gente sabe que o Senhor é eterno e que o Senhor tem algo para mudar completamente a nossa vida, a nossa existência, Jesus. Pai, a gente está aqui porque a gente entendeu que existe um lugar de profundidade, de intimidade contigo, Pai. Não podemos mais ficar do mesmo jeito, Jesus. Não podemos mais ficar do mesmo jeito, Jesus. Pai, nós chamamos, Jesus, e queremos viver algo contigo, Deus. Fala com a gente, Pai. A única coisa que importa nessa tarde é a sua voz, Jesus. Somente a sua voz, Jesus. Somente a sua voz, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está aí? Tem lenha aí, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Tenho certeza que esse dia vai marcar a sua história, amém? O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem direções específicas. A sua vida nunca mais será a mesma. As nossas vidas nunca mais serão as mesmas, amém? O Senhor ministrou algo no meu coração e eu queria passar para vocês. No Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 18, diz o seguinte: não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, o fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber o que se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunta-lhe quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu o que Jesus lhe disse, visto que Judas era encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Meus irmãos, o Evangelho de João narra um dos momentos de mais intimidade entre Jesus e seus discípulos. Jesus estava prestes à sua crucificação, um momento de intimidade, mas um momento sério, um momento de revelações, um momento de entendimento, um momento forte. Os discípulos à mesa, uma mesa com palavras fortes, palavras verdadeiras. Meus irmãos, quando a gente está numa mesa, quando a gente senta à mesa, significa um momento de intimidade. Sentar na mesa significa falar e ser ouvido. Sentar na mesa significa compartilhar segredos. Sentar na mesa é um momento de igualdade. Então Jesus está naquele momento com seus discípulos, revelando o seu coração, revelando algo íntimo àqueles discípulos. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei
quando eu tinha 13 anos de idade, num domingo à tarde, meu pai chega e ele faz uma revelação também. Estávamos num horário de almoço, e ele declara, fala para minha mãe, para mim: olha, eu traí a sua mãe e tenho um filho fora do casamento. E eu lembro que com 13 anos de idade, aquilo foi algo muito complicado para mim, porque meu pai era o meu herói. Meu pai não tinha defeitos até então. O que Jesus tinha para falar para aqueles discípulos não era algo legal, não era algo bom, era algo complicado, era algo que era difícil. Alguém vai me trair. Você consegue imaginar aquela mesa, todo mundo, como assim alguém vai te trair? E provavelmente a pergunta que você deve estar se fazendo: como assim alguém tão íntimo consegue trair? Como assim alguém tão íntimo vai trair Jesus? Foi a primeira pergunta que eu me fiz ao ler esse texto. Mas irmãos, nem todos que sentam à mesa são íntimos. Nem todos que falam que são íntimos de fato. Eu posso dizer para vocês que eu conheço o Neymar, sem conhecê-lo, sem nunca ter visto. Eu posso falar para vocês características do Neymar, sem nunca ter falado com ele. E eu vou mais profundo. Eu posso conviver com uma pessoa e mesmo assim não ser íntimo. E eu vou mais profundo ainda. Tem pessoas aqui dentro que tem anos e anos, tem já uma carteirinha de crente, e mesmo assim não são íntimos. Ter intimidade com Jesus não é questão de tempo, e sim questão de entendimento e questão de prioridade. Aqueles discípulos estavam ali, e hoje eu quero muito falar sobre isso com vocês. O que essa intimidade gera? O que a intimidade com Jesus gera? E a intimidade com Jesus gera liberdade. Vocês concordam comigo no versículo 23 e 24 diz o seguinte: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como dizer: pergunta-lhe a quem ele está dizendo. Gente, logo que Jesus falou que alguém ia trair, os discípulos começaram a se comunicar. Mas vocês concordam comigo que a mesma intimidade que João tinha, Pedro também poderia ter? Jesus estava disponível para Pedro e para João. Pedro poderia perguntar para Jesus quem era o traidor, como João fez. Mas Pedro preferiu perguntar para João, e João perguntou para Jesus. Isso nos mostra, meus irmãos, que a gente, infelizmente, a gente não vai direto à sala do trono. A Bíblia fala que o véu foi rasgado, e tudo que te separava de viver algo com Deus, não te separa mais. Você tem liberdade na presença de Deus. Você tem liberdade para pedir, para clamar, para adorar. Não existe mais separação. Amém? Por isso, não existe mais separação. Mas infelizmente colocamos pessoas entre a nossa relação com Deus. Infelizmente, não vamos à sala do trono. Infelizmente procuramos artifícios. Não vejo problema de você ir atrás de uma revelação, alguma irmã de oração, mas infelizmente criamos atalhos e não vamos na Bíblia direto. Irmãos, existem coisas profundas que Deus quer revelar para você através da palavra de Deus. Não existe mais separação, meus irmãos. Só que infelizmente a gente quer escutar o fulano A, o fulano B, o fulano C, para ouvir a Deus, para escutar a Deus. Samuel chega no momento, criança, adolescente, não sei exatamente agora a idade, e Deus começa a falar com ele, e Eli chega para ele e fala o seguinte:
quando você escutar novamente, você vai falar o seguinte: fala que o seu servo ouve. Mas a pergunta que eu te faço, a primeira palavra que Samuel escutou de Deus, a primeira vez que Samuel ouviu a Deus, foi uma palavra de repreensão para o povo de Eli. A pergunta que eu te faço, meus irmãos: você está disposto a ouvir a Deus, seja qualquer opinião dele, qualquer coisa que ele tenha para falar? Talvez algo que ele quer falar para você é algo de repreensão. Nem sempre Deus vai falar com a gente para inflar o nosso ego. Deus tem direções claras, e tem coisas que vão sim ser desafiadoras. E que o mais a intimidade gera? A intimidade revela segredos. E no versículo 25, 28 diz o seguinte: inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-se: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu 10 pedaços de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço do pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. João perguntou para Jesus quem era o traidor, e Jesus respondeu, simples assim. Jesus respondeu a João porque ele estava perto. Meus irmãos, ninguém daquela mesa sabia quem era o traidor. Ninguém, João sabia. O Senhor quer revelar segredos para você que vão mudar a história da sua família. O Senhor quer revelar segredos que vão mudar destinos, mas para isso precisa estar perto. Existe uma versão que eu amo muito, que fala o seguinte: Pedro gesticulou para estes discípulos, para perguntar a Jesus quem ele estava se referindo. Então o discípulo amado se inclinou no peito de Jesus e sussurrou: Mestre, quem é? Meus irmãos, o lugar que a gente deve estar é no peito de Jesus, inclinado ao coração de Jesus, para buscar revelações profundas para esse tempo. Não dá para viver nesse tempo sem revelações de Jesus. Não dá para viver esse tempo sem intimidade com Jesus. Não dá para dar um passo sem intimidade com Jesus. Não adianta a gente vir à igreja, ter um momento como esse de 12 horas, se você não tiver uma constância, se você não buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus. E eu estou terminando. E o terceiro ponto que eu quero tratar com vocês: a intimidade revela os que são e os que não são. No versículo 27 diz o seguinte: tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. A revelação foi feita, meus irmãos. Judas é o traidor. Você já parou para pensar sobre Judas? Ele era um discípulo de Jesus, foi escolhido por Jesus como os outros, estava nos momentos mais íntimos com Jesus, vivenciou coisas incríveis, foi ensinado, discipulado, mas por que Judas o traiu? Corremos um grande risco, meus irmãos, de estar no meio da igreja e não ser igreja. Corremos um grande risco de ter palavras convertidas, mas um coração não convertido. Corremos um grande risco de ser crentes, como o pastor Vux falou na quarta, crentes profissionais e não adoradores. Crentes que sabem a logística, tem roupa de crente, tem fala de crente, tem até um vocabulário de crente, mas infelizmente o coração está muito distante. Essas 12 horas só vão valer se você realmente ir para o seu quarto em oração, em adoração. Essas 12 horas só vão valer se você entender, entrar aí no teu quarto, feche a sua porta e fale com o seu pai em secreto. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer só que você venha num evento. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar o rumo da sua história hoje, agora. Existe um lugar na mesa, existe um lugar de intimidade que eu e você precisamos estar. Não dá para ter título e não ser convertido de verdade.
O ano de 2022 vai ser um ano mais desafiador das nossas vidas. Mas certamente, se você não buscar uma intimidade com Jesus, certamente você vai falhar e você vai cair. Quem é você nessa noite? Nessa tarde, desculpa. Quem é você nessa tarde? Pedro, que cria artifícios, coloca pessoas na relação dele com Deus. Você é João, alguém íntimo, buscando intimidade, estando perto do coração de Jesus. Ou você é Judas, que vivenciou tantas coisas, esteve com Jesus no passado, só que infelizmente hoje não passa de boas lembranças, de boas memórias. A intimidade é para mim e para você, meu irmão. A Bíblia fala que o véu foi rasgado. Existe um lugar na mesa do Senhor. Existe um banquete preparado para mim e para você. E Jesus está te convidando a sentar na mesa. Jesus está te convidando para um lugar de intimidade, revelações específicas. Eu tenho certeza que o Senhor vai salvar a sua casa. Mas às vezes o que falta é você buscar intimidade para entender as direções do Espírito Santo. Às vezes o que falta é você ter ousadia vinda do Espírito Santo e falar do amor, se posicionar de verdade. Eu sou um crente de verdade, com posicionamento de verdade. Não dá para ter título e não ter coração. Não dá para viver uma intimidade com Jesus vivendo da mesma maneira, colocando tantas coisas em prioridade. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Fica de pé no seu lugar. Você está aí? Amém? Vamos fazer algo que eu sempre faço com o Biuan. Vamos fazer? Não é semana não, tá, gente? Eu faço também, depois a gente faz. Vamos nos reunir em trios aqui? Trios. Vamos lá? Trios. Foi? Rapidinho, rapidinho. Trios, isso. Trios. Isso, trios. Foi? Foi, gente, amém? Amém? Vamos lá. Escolhe o número 1. Quem é o número 1 de vocês? Levanta a mão aí para mim, o número 1. Amém? Amém? Número 1, tá comigo? Número 1, você vai orar por sensibilidade espiritual. Amém? Você vai orar: Senhor, eu quero ter sensibilidade, que meus irmãos tenham sensibilidade espiritual. Você vai abrir a sua boca nesse momento. Eu quero escutar um volume de adoração, um volume de clamor nesse momento. Amém? Vamos lá? Vamos lá? Número 1, tá comigo? Amém? Vamos lá? Pode orar. Vamos lá, declara. Isso. Começa a clamar. Isso, meu irmão. Amém. Isso. Discernimento, sabedoria, discernimento. Começa a pedir: Jesus, eu quero revelações do alto. Isso, começa a falar. Começa a declarar sobre seu irmão. Aleluia. Isso. Aleluia, Pai. Aleluia. 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 Amém. Amém. Número 2. Quem é o número 2 aí? Vamos lá? 2 comigo. Levanta a mão aí. Amém? 2. Tá comigo? Você vai orar agora por autoridade. Amém? Vai orar agora por autoridade. Senhor, que eu tenha autoridade. Que eu tenha autoridade.
que o meu irmão tem autoridade. Irmão, a Bíblia vai falar que Ele nos deu autoridade em nome de Jesus. Mas a gente precisa conquistar isso, a gente precisa se apoderar disso, amém? Amém? Então começa a declarar isso, ó. Busca, começa a orar por autoridade. Número 2, vamos lá. Isso. Glória a Deus. Número 3. Quem é o 3? Levanta a mão aí para mim. Tamo junto? Vamos lá? Número 3. Você vai orar por intimidade. Tá bom? Número 3, intimidade. Agora, vamos lá. Começa a clamar. Isso, meu irmão. Começa a orar por intimidade. Jesus, eu não quero ser somente, eu não só quero te conhecer apenas. Eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero viver verdades com o Senhor. Começa a falar, começa a clamar por isso. Intimidade, intimidade. Jesus, eu sei que existe um lugar. Eu sei que existe um lugar de intimidade contigo. Oh, oh. Eu quero fazer mais um pedido para você. Eu quero que você traga seu trio para cá para frente. E a gente vai clamar juntos. Venha com o teu trio aqui para frente. Teu trio. Isso, todo mundo. É sobre igreja, meus irmãos. Igreja não está só. Existe uma busca como igreja. Existe uma busca como igreja. Talvez você chegou aqui e você falou assim: olha, Thiago, essa é a minha última oportunidade, porque eu estou seco, porque existe algo em mim que não está produzindo, existe algo em mim que não está fazendo sentido. Mas eu te falo essa tarde, meus irmãos, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Talvez você está cansado de pessoas clamando por você. Por isso que eu fiz essa dinâmica, para você clamar, porque você tem autoridade. Você tem autoridade vinda dos céus. Você não precisa mais. Você não precisa de mais de uma pessoa que vai colocar você, que vai intervir na sua relação com Deus. Será que você pode levantar suas mãos agora para o alto? Vamos buscar a presença do Espírito Santo. Você vai sentir algo no seu corpo agora. Você vai sentir algo no seu corpo agora. Você vai sentir algo. Talvez a sua mão está formigando. O seu coração está aquecido. Começa a clamar. Começa a clamar. Você pode chegar nesse lugar de intimidade, de adoração. Nesse lugar de intimidade, de adoração. Clame, meu irmão, clame. Adore. Qual foi a última vez que você falou em línguas no seu lugar? Abra sua boca. Abra sua boca nesse momento e começa a adorar o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui, Espírito Santo.
Pai, não queremos mais uma apatia espiritual. Queremos mais da Tua presença, Espírito Santo. Queremos mais do Senhor, Espírito Santo. Deus, não existe outro lugar, não existe outra pessoa, Deus, que queremos, Jesus, que ansiamos, Jesus. Deus, não existe um lugar, Jesus. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Jesus. Deus, não queremos mais essa apatia, Jesus. Queremos ter intimidade contigo, Pai. Queremos ter intimidade contigo, Pai. Não queremos mais a opinião do B, do C, do D, porque a única opinião que importa é a sua, Jesus. É a sua, Jesus. Abre a tua boca, meu irmão. Adore, clame. Enche esse lugar de adoração. Enche esse lugar de clamor. Aleluia. Oh, começa a clamar, começa a clamar. Meu coração por ti palpita, sou atraído. Mas existe mais na presença do Senhor. Existem revelações, existem respostas. Oh, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Busque. Existe um lugar na intimidade de Jesus. Existe um lugar na mesa para mim e para você. Existe um lugar na mesa para mim e para você. A Bíblia vai falar que nós somos a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. E um dia, Ele vai buscar essa noiva, sem manchas, sem mácula. Essa pessoa que é ao seu lado também é noiva de Jesus. Será que você pode levantar a mão dela para o alto aí? O seu trio, vamos lá, o seu trio, levanta para o alto. A gente vai cantar um louvor. E a gente vai declarar como noiva, como igreja de Cristo. Uma noiva sem mancha, sem mácula, esperando o grande encontro, esperando um grande momento do casamento com o nosso amado, com o nosso noivo. Pai, nós somos a tua igreja. Nós somos a tua igreja, Pai. A igreja é resposta para esse século. A igreja é resposta para esse mundo. Pai, um dia o Senhor vai nos buscar, mas o Senhor vai nos buscar adornada, limpa, santa, cheio de intimidade contigo. O que vai prevalecer nas nossas relações, meus irmãos, não é o quanto a gente sabe mais do que o outro, e sim a nossa busca, a nossa intimidade e a nossa comunhão, e o nosso senso de entendimento, o nosso senso de entendimento que nós somos igreja. E se nós somos igreja, precisamos caminhar juntos. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado pela tua bondade. Continue aqui. Continue aqui. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos sacudiu nessa tarde. O Senhor está nos sacudindo nessas 12 horas, Pai. E nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos, Jesus. Porque hoje foi virada uma chave no nosso coração, na nossa mente. Não queremos mais viver uma vida, não queremos dar mais um passo sem intimidade contigo, Jesus.
Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E para terminar esse momento, levanta mais uma vez. Você vai continuar mais uma vez. Você vai repetir comigo, como eu faço com o Biuan, tá bom? Vamos lá? Eu vou falar e você vai repetir. Essa semana, nada vai me parar. O medo não vai me parar.